Visitei já uma empresa, várias empresas já de cultivo já de cannabis no mundo. Uma delas que eu visitei, eu não vou citar nenhum país, mas a pesquisadora falou: nós aqui trabalhamos com biotecnologia no desenvolvimento de sementes para variedades específicas, maior quantidade de THC, CBD, THC balanceado, maior CBG. Ela falando, eu pensando, nossa, a Embrapa aqui. Olha, nós temos tudo na mão para nos tornarmos referência e tudo começa com a semente. A gente está falando Claro. de um cultivar, de uma planta que lá no final, lá do frasco, tem feito um paciente voltar a sorrir sem dor, cuidar de uma epilepsia que não tinha controle, uma qualidade de vida para um paciente com Alzheimer, com Parkinson, um médico que se surpreende, eu nunca vi um paciente desse jeito. Tudo começa fora, tirando todo. A gente tem que. Eu vejo que, como pesquisador químico, juntar colocar essa mesa de produtos de cannabis, de química, de canabinoides, de pesquisa, é uma mesa com muitos lugares onde tem o agrônomo, o pesquisador, o químico, o farmacêutico, o engenheiro, o médico, a pesquisa clínica, e tem muita cadeira vaga ainda nessa mesa, entendeu? Agora, saber o cultivar fingerprint de origem de cannabis, olha que coisa bonita isso. Mas tem a ver com segurança também. Claro, né, Helder? O conceito da vigilância sanitária passa por análise de risco sanitário. Substância química, ela é perigosa, tá? Eu controlo o risco e verifico e aplico essa substância para o meu benefício. Lembra de Paracelso? Sim. A diferença entre o medicamento e o veneno é Exato. a dose, mas eu tenho que saber quem é o medicamento, tem que saber qual é a substância. Então, a gente falou agora, né, de análise de maior número de metabólitos possível, não é só para saber a correlação entre aquela resposta terapêutica que já é observada. Eu tenho que também determinar quais são os limites nessas substâncias, né, ou uma que eu consiga isolar, que é seguro. Tá? Ou seja, é a substância química? Ela vai fazer bem ou vai fazer mal em função de quê? Em função da dose. Aí a gente precisa do médico, né, do prescritor, para entender, inclusive, qual é a melhor posologia. Eu vou metabolizar tudo. Tá? Eu vou trabalhar, o meu organismo vai receber, né, esse conjunto de metabólitos, ou um metabólito isolado, não interessa para a gente aqui agora, mas eu tenho que ter certeza que ele vai gerar, né, aquela resposta que eu estou procurando de suporte à saúde do cidadão, mas não vai levar a nenhum risco que não for controlado. Então, você está falando planta, tá? Uma planta ou uma substância isolada. Lembra daquele artigo da Química e Derivados? Sim. Antes ainda, eu escrevi um outro artigo em cima da primeira determinação lá do Conselho Federal de Medicina. Você lembra lá? Lá em final de 2014. Então, 21/13. Ali, o que eu estava tentando levar para o pessoal, de uma forma bem tranquila, bem lúdica, nada muito pretensioso, não. Mas que qualquer substância química, qualquer uma, precisa passar por um rito de ensaios de teste que são, inclusive, determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou outro órgão de vigilância sanitária do mundo, para poder ter aquela substância com a característica de insumo farmacêutico ativo. Tá? Os complexos, o fitoterápico, na verdade, eu tenho, né, um fitocomplexo, várias substâncias. Para eu considerar, né, aquela mistura como uma mistura que tem propriedade terapêutica, eu preciso fazer alguns ensaios, que são os tais dos estudos clínicos. Tá? Então, é planta, é isso, é aquilo. Não interessa se é planta, não interessa se é uma substância isolada, um gás, não sei. Tá? Para eu garantir, para eu ter certeza, né, eu assinar embaixo, como químico ou como um profissional de vigilância sanitária, eu preciso estudar, preciso ler que esses ensaios são conclusivos e que me garantem que eu vou ter segurança. Se não for a partir daí, é mais do que o básico. Dizem que tinha uma propaganda antiga lá de uma empresa de pneus, Goodyear. Ele falava, você não tem que pensar em pneus,
Você não está dirigindo seu carro pensando, eu estou com 4 pneus, será que um furou? Ou seja, imagina um médico que está prescrevendo, ele tem que ficar preocupado, será que esse frasco tem canabidiol mesmo? Será que ele tem THC mesmo? Em que quantidade? Será que identificaram certinho? Gente, a gente está falando de algo que vai influenciar a vida inteira de um paciente. Então, na base é que você está falando com tão boa a propriedade de ter conhecimento da substância, da pureza, o que é, seu metabólito. Eu fico perguntando, né, o Biraci, eu chamo mais de Bira, tá? Mas aqui a gente está sendo formado, doutor, o Biraci. Quantos metabólitos essa planta está escondendo que vão fazer a diferença em muita coisa que nós não sabemos, que está lá na ponta, e só está esperando alguém elucidar. Exato. Chegar lá e fazer. Lembrando que quando você fala desse fingerprint ou em identificar, a gente tem que lembrar como a cannabis é o aspirador do solo, que pode pegar muita coisa que tem lá, né? Inclusive, Helder, né, aspirador do solo. A presidente do Conselho da Primeira Região, né, Pernambuco, doutora Ana Paula Paim, ela tem um projeto, tá, de fazer análise com raiz, né, da capacidade dela de absorver esses metais pesados. E o mais interessante, né, isso, a gente conversando, saber qual é a via de absorção para onde vai. Isso. Né? Então, conservação das massas, né? Fitorremediação. Tá? Esse retorno para onde? Exatamente. Né? Nada se perde, nada se cria, né? Tá ali. Ele vai para algum lugar. É fantástico, eu vou absorver isso do solo. A fitorremediação, maravilhoso, tem essa aplicação fantástica, né? Ou seja, eu trabalhar com o solo e monitorar agora, olhar para onde que ele vai, o que está acontecendo com ele. Então, olha que projeto interessante, olha que pesquisa interessante. Como você falou, a gente tem um mundo ainda para trabalhar, né? E a gente está falando de biorremediação, a gente está falando de análise elementar. Né? Se a gente for aprofundar cada vez mais nas técnicas de isolamento e caracterização, capaz que passa aí de...